Ele é considerado um dos profissionais mais inovadores do mundo. Ganhou mais de 70 prêmios nacionais e internacionais e é responsável pela criação da logomarca dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. A nossa entrevista de hoje é com Fred Gelli. Fred, muito obrigada por nos receber aqui. Imagina. Bom, você que tem um gosto pelas formas no sangue, como é que começou a sua história como designer? Pois é, na verdade é curioso isso. O meu bisavô, há 130 anos atrás, veio da Itália e começou com os irmãos uma empresa de móveis em Petrópolis. Eu sou também natural de Petrópolis. E essa empresa acabou durando 110 anos. E de alguma maneira eu meio que sempre senti essa conexão com o mundo criativo, assim, meio que no sangue. Meu bisavô, meu avô, meu pai, meus irmãos, eu tenho vários primos que são designers. É curioso ver essa repetição. As minhas filhas, agora, minha filha mais velha já está formada em design na PUC, que foi a mesma escola que eu estudei. A mais nova está fazendo design lá. Eu dou aula na PUC também. Como é o seu processo de criação? Como foi, por exemplo, a criar a logomarca dos Jogos Olímpicos do Rio 2016? Esse projeto foi um projeto muito particular, né? Foi um caminho longo, percorrido. A gente começou, foi uma concorrência aberta pelo comitê. Tinham 139 agências participando. Eu me lembro no dia que a gente foi pegar o briefing num auditório, assim, num salão, tinham mais de 300 pessoas. Eu quase voltei direto, quase nem entrei. Falei, mais de 300 pessoas querendo a mesma coisa, vamos desistir logo e tal. Tinham pessoas, inclusive, que eram as minhas referências em criação de marca. Eu sempre achei que ia ser difícil ganhar. E foi curioso porque algumas pessoas do time disseram, não, vamos fazer, a gente vai ganhar. E eu acredito que, em parte, o sucesso desse projeto, né, que saíram dessas 139 agências para 87, uma pré-seleção que eles fizeram, dessas 87 viraram 25, dessas 25 viraram 8, e essas 8 trabalharam em projetos criativos, que foram mandados para o comitê julgador, em envelopes lacrados, sem nenhum tipo de identificação, e a aprovação da marca, que aconteceu no iniciozinho de setembro de 2010, só aconteceu porque foi por unanimidade, ou seja, 11 pessoas votando. Um caminho maluco, e que a gente acabou ganhando, e eu tenho certeza que isso aconteceu pelo empenho e pelo tamanho da crença das pessoas do nosso time. Porque isso foi impressionante. A gente fez uma escolha de trabalhar, ao invés de trabalhar botando um grupo, por exemplo, do escritório de São Paulo e um grupo do escritório do Rio para criarem a marca, todas as pessoas do nosso time, mais de 100 pessoas, ficaram a fim de fazer o projeto. É um projeto com com uma dose assim, de motivação extra, é meio que o projeto dos sonhos de qualquer empresa de design ou de branding. E aí as pessoas começaram a trabalhar na hora do almoço, de casa, de noite e tal, e a gente instituiu, pela primeira vez na Tátil, essa dinâmica onde todas as pessoas do escritório participaram do processo criativo. E quando eu digo todas mesmo, assim, tipo, a galera de TI dava opinião, porque era uma marca para 6 bilhões de pessoas, não era uma marca para um cliente tradicional, que você tem um target, você tem um público-alvo. É uma marca onde o público-alvo é o mundo inteiro. Então era fundamental que essa marca fosse uma marca que pessoas normais, comuns, que não têm nenhum tipo de cultura em design e tal, entendessem, se sensibilizassem, se sentissem representadas de alguma forma. E eu acho que uma boa parte do sucesso da marca vem desse processo. Porque quando a marca foi lançada, as pessoas comuns entenderam, se sentiram representadas, enxergaram o Rio de Janeiro, enxergaram o jeito carioca de ser, o jeito brasileiro. Ela era original, ao mesmo tempo tinha um pão de açúcar, tinha tudo ali. Porque foi muita gente pensando, sabe? E o mais legal foi isso, sabe? Desde das pessoas mais assim, habilitadas no design no mundo, no branding no mundo, a gente ganhou um monte de prêmios e tal, até o motorista de táxi, a faxineira, ou seja... Então isso foi muito legal, uma coisa de unanimidade assim, muito especial. A ascensão de classes mais baixas alterou essa lógica de consumo? Eu acho que a gente viveu um tempo de evolução, de conquista para uma parte significativa da população. 40 milhões de pessoas, pelo menos, ascenderam socialmente, economicamente, passaram a consumir o que não consumiam. Pena que a gente está agora de novo tendo uma ameaça, né, que são essas mesmas pessoas que estão, acima de tudo, tendo que voltar
né, para lugares onde elas já tinham ultrapassado, as classes mais altas ficam menos prejudicadas no mundo, né? Eu li ontem, por exemplo, uma matéria dizendo que 50% de toda a riqueza do planeta está na mão de menos de 1% da população do planeta. Isso ainda é muito injusto. Então a gente vai ter que se relacionar com o consumo de uma maneira muito diferente. A gente vai ter que deixar de olhar para as pessoas como consumidoras, que é a lógica que a gente construiu, né? A gente se refere às pessoas como consumidores, classe A, B, 18, 24, né? A gente se refere ao ser humano como consumidor. Eu acredito que isso é uma redução muito radical da nossa razão de existir, como se nós fôssemos cupins que estivéssemos aqui para consumir. Eu gosto de pensar que a nossa relação com os objetos e com os serviços, de um modo geral, elas tendem a evoluir para uma lógica de desfrute, muito mais do que uma lógica de consumo, onde eu não preciso ser o feliz proprietário de um automóvel. Eu posso desfrutar de um serviço. Sei lá, hoje, por exemplo, eu fui para a cidade e voltei de Uber, feliz da vida, não ter que ter parado um carro no estacionamento, eventualmente ter sido multado no caminho, e o carro, para ficar na minha garagem 90% do tempo, que é o tempo que um carro passa em média, o impacto que ele gera para ser produzido é grande demais. Isso não se justifica. Isso só se justifica porque a gente não paga o valor verdadeiro pelas coisas que a gente consome. Existe uma fatia do que a gente consome que quem está pagando são as próximas gerações, é o passivo ambiental. Então, eu imaginei, quando começou esse movimento da classe C ascendendo, que a gente podia aproveitar um pouco dessa experiência que as pessoas na favela já têm de compartilhar, porque o consumo do futuro tem a ver com compartilhamento, que é o que a gente vê no Airbnb, que é o que a gente vê no Uber, que é o que a gente vê em negócios que estão surgindo, que já nascem dessa lógica. Então, assim, cara, as pessoas na favela já estão acostumadas a compartilhar. Compartilham até cartão de crédito, compartilham tudo, compartilham a geladeira, compartilham... Então, esses caras estão muito mais próximos do que será o futuro da relação com os produtos e serviços do que a classe A e B. Mas isso é complicado, porque isso fica num lugar meio utópico de imaginar esse salto, né? Ou seja, eles não precisariam passar pelo estágio que nós passamos no passado, que poderiam já ultrapassar, dar um salto de fato revolucionário e já irem direto para um lugar do desfrute. E você acha que a sociedade cobra as empresas da mesma forma que cobra o poder público? Acho que cobra cada vez mais das empresas e do poder público. Felizmente, hoje existe e acho que até a internet é mãe dessa nova condição, o telhado das empresas não é mais de vidro, é de cristal. Então, a distância entre discurso e prática hoje não pode existir. As pessoas não perdoam mais essa distância. Então, se uma marca está dizendo que está fazendo uma coisa, ela precisa fazer de fato essa coisa, sob risco de ser penalizada em todos os níveis, né? Então, acho que as pessoas estão cada vez cobrando mais das empresas. E isso vai exatamente em direção ao que eu estava dizendo antes. Ou seja, para garantir a sobrevivência das empresas, elas precisam entender que elas têm que ser protagonistas na construção do futuro. Para elas continuarem serem relevantes para as pessoas, ou seja, as pessoas continuarem com o interesse de se relacionarem com os serviços, com os produtos que essas marcas oferecem, elas precisam gerar valor na vida das pessoas. E isso não significa simplesmente vender mais bugigangas para elas. Significa que essas marcas têm que ocupar espaços, têm que desenvolver serviços que façam a diferença na vida das pessoas. Então, quando eu viajo e fico num apartamento, numa cidade, isso faz com que a minha estada seja diferenciada, porque eu me sinto um habitante daquela cidade, isso encurta a minha distância com a cidade. É uma maneira do Airbnb gerar valor na minha vida. Quando eu fico numa casa na árvore na Costa Rica, por exemplo, que eu não ficaria num hotel, mas eu fico numa casa na árvore ou num iglu na Finlândia, se eu quiser, para ver uma aurora boreal. Assim como quando eu economizo tempo voltando para casa para ficar com as minhas filhas usando o Waze, essa marca está gerando valor na minha vida e por aí vai. Essas são as marcas que nascem, né? São marcas que já nascem com a premissa de que precisam gerar valor na vida das pessoas, mais do que simplesmente gerar lucro para o acionista. Isso é uma mudança de modelo mental. E os jovens, de uma forma geral, hoje têm uma relação diferente com a natureza. Por que, como professor, você prega a natureza como fonte de inspiração? Isso foi uma descoberta que eu fiz quando eu era muito jovem, né? Quando eu tinha 19 anos de idade na PUC, fazendo design. Eu queria entender como a natureza embalava coisas. Eu queria desenhar embalagens melhores. Não aguentava aqueles sachês de ketchup, que eu continuo não aguentando.
embalagem de xarope, que você tentava abrir aquele lacre metálico, ele rompia metade, a outra metade você tinha que ficar com uma faca tentando tirar. E eu fui olhar para a natureza para entender como a natureza embalava coisas. Imaginando, por exemplo, que não dá para imaginar uma embalagem mais friendly do que a casca da banana, né? Ou na tangerina, que eu brincava que era meio o primeiro clube social, né? Assim, monodose. E isso me encantou, essa perspectiva de olhar para a natureza como uma fonte criativa, como uma designer incrível, como uma engenheira incrível, como uma arquiteta incrível. E isso é uma ciência chamada biônica ou biomimética, que foi meio que a origem da Tátil, há 26 anos atrás. A gente construiu a nossa filosofia criativa em cima de alguns princípios criativos que a natureza usa para fazer qualquer coisa. Então, otimização, a natureza obcecada por economia. Então, a gente sempre procurou soluções que fossem mínimas em termos de uso de recursos, de material, etc. Ciclo fechado, nada se cria, nada se perde, tudo na natureza é projetado assim. Então, a gente sempre procurou fazer isso. 15 anos de trabalho com a Natura, né, desenhando soluções que tentam usar esses princípios, né, em projetos relevantes que a gente fez para eles. E o terceiro princípio, que é o princípio da interdependência, que é o princípio de que está tudo conectado a tudo, que demonstra como a gente é responsável, pequenos atos podem gerar grandes consequências, né? Esse princípio deveria, né, nos dar um senso de responsabilidade maior do que nós temos. Então, eu sou apaixonado por isso, estudo esse negócio há 25 anos, dou aula na PUC há 15 desse tema, assim, brinco que a natureza é meu oráculo, assim, quando eu tenho qualquer tipo de dúvida conceitual, filosófica, assim, em relação a qualquer coisa, eu penso, como é que a natureza resolveria isso? Né? Como é que é lá? Né? E aí eu tento entender as coisas mais, a princípio, extravagantes, por exemplo, como a natureza faz negócios, olhando para ecossistemas e entendendo que ecossistemas são ambientes de negócios, ambientes de trocas, troca de matéria, de energia, de informação, assim como os nossos ambientes de negócio. Só que aqui, nos ecossistemas, são virtuosos, são sustentáveis, são com geração de valor compartilhado, enfim, né, com equilíbrio entre competição e cooperação, e os nossos são o que são, né? O designer é um artista que muitas vezes trabalha sob encomenda. Essa encomenda, essa coisa já pronta, assim, ela é, na verdade, desafiadora ou ela pode ser limitante? Olha, eu pessoalmente adoro limites, assim, eu acho que os limites são o que dão graça à história, ou seja, tem que fazer com pouco recurso, tem que fazer em 5 minutos, tem que fazer... Eu pessoalmente gosto disso. Claro que às vezes cansa, especialmente quando você não tem do outro lado clientes que tenham sensibilidade para desenharem briefings inteligentes. Dá vontade, às vezes, de ter um trabalho solo, e eu, às vezes, até faço algumas coisas assim, mais livres, né? Até mantenho uma área de pesquisa na Tátil, tem uma bióloga no meu time, a gente faz umas explorações criativas assim, mais livres. Mas acho que esse é o papel do designer, sim. O designer não é um artista como um artista plástico. A gente tem uma dose de artistas no nosso ofício, na nossa alma, mas é a arte aplicada, né? Assim, a arte aplicada a solucionar problemas que as pessoas têm no seu dia a dia. Como é que eu uso a minha capacidade criativa a serviço da construção de um futuro desejável, que é um pouco a visão da Tátil e da CRI. A gente tem isso escrito, né? Assim, essa é a nossa visão. Como usar a nossa capacidade criativa a serviço da construção de um futuro desejável. É um jeito de pensar, é um jeito de balizar, orientar, limitar o nosso trabalho no bom sentido, né? Assim, eu adoro um briefing complicado, adoro. O que é um design emocional? Na verdade, assim, a gente acredita que qualquer experiência que um ser humano possa ter com um serviço, com um produto, experiência de qualquer natureza, ela fica guardada numa gavetinha especial se ela emocionar. Faz parte do projeto original do nosso cérebro, feito pela natureza. As coisas que nos emocionam, a gente registra de uma maneira mais poderosa, mais contundente. Então, a gente entende que se a gente quer criar experiências memoráveis, a gente precisa emocionar. E a gente trabalha muito com isso na Tátil. As nossas soluções, elas têm um caráter lúdico, a gente acessa meio que, às vezes, um lugar da criança que tem todo mundo, sabe? Assim, então, num certo sentido, sei lá, a própria marca olímpica, quando você olha para ela tem uma dimensão lúdica que encanta, que promove encantamento
né? O encantamento é um estado de espírito que abre espaço para você contar uma história. Ou seja, quando uma pessoa está encantada com alguma coisa, ela está aberta para receber uma história. Essa conexão do design emocional é muito por aí, ou seja, como é que você usa esse recurso para criar experiências memoráveis, para contar histórias que sejam relevantes, aproveitando esse acesso, né? E emocionando as pessoas, porque é isso que a gente leva, né? O que a gente lembra na vida são as coisas que nos emocionam. Então, se a gente puder criar coisas que emocionem as pessoas, melhor assim. Você tem alguma estratégia pessoal para manter a criatividade afiada? Natureza. Tá o máximo possível na natureza, assim. Eu moro no Rio por conta disso, assim, sou um apaixonado pelo Rio. Vou para São Paulo quase toda semana, mas morar é aqui, do lado da floresta, na frente do mar, de poder correr na praia, de poder estar na cachoeira, de olhar os macacos que às vezes invadem a minha casa, literalmente negociar com os macacos. Mas eu acho que a minha fonte pessoal é engraçado porque tem gente que gosta de livros, né, que procura inspiração em livros, tem gente que... enfim, caminhos pessoais. O meu caminho sempre foi esse, sabe? Eu, quando tenho um desafio, um briefing desses que eu gosto, complicados, eu, de um modo geral, vou para o meio do mato, ou vou para a praia, eu vou para dentro, embaixo d'água, eu vou pegar onda, eu vou velejar, eu vou fazer uma coisa que me conecte com uma frequência que funciona no meu cérebro, que me habilita a ter ideias. Eu já tive ideias, você sai gritando de dentro d'água, assim, sabe? E a própria marca olímpica foi meio assim, né? Foi uma das intenções da marca, que era fazer a marca tridimensional. Eu estava nadando em Ipanema, embaixo d'água, quando eu saí de dentro d'água, assim, que eu olhei para frente, vi as cagarras, olhei para a direita, tinha os dois irmãos, olhei para a esquerda, tinha o arpoador e tal, olhei para trás, o Cristo. Eu falei, cara, a gente vive numa cidade de escultura, eu estou dentro de uma escultura. Então faz muito sentido uma marca escultura para uma cidade de escultura. Então esse tipo de insight, assim, eu não gosto de pegar um livro e começar a olhar, sabe? Acho que você acaba pegando um caminho errado, sabe? Assim, pessoal, super pessoal. É o meu jeito. Tá ótimo. Obrigada, Fred. Foi um prazer. O prazer foi meu.